Bom, gente, boa noite. Então, a gente retoma A gente vai agora para um momento muito especial, né? Nós temos, nessa noite, um convidado super especial, né? Uma pessoa que admiramos muito. Ele que veio proferir a palestra Reflexões sobre o Design como eixo integrador no contexto STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and Maths, diante dos novos paradigmas em seleção de materiais e processos de fabricação. Bom, estamos falando dele, que é doutor em engenharia, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bolsista de produtividade do CNPq, coordenou o Comitê Assessor de Design Industrial do CNPq, e também no Programa de Capacitação Tecnológica e Competitividade. Foi coordenador adjunto da área de Arquitetura, Urbanismo e Design nos mestrados profissionais da CAPES. Coordenou o Comitê Assessor de Arquitetura, Urbanismo e Design da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS. Recebeu também dessa agência de fomento o Prêmio de Pesquisador de Destaque na área de Arquitetura, Urbanismo e Design. É assessor científico ad hoc do CNPq e da CAPES, membro do Comitê de Honra Latino-Americano em Design, tendo recebido o título honorífico pela Universidade del Palermo, na Argentina. Também recebeu o título honorífico no Centro Universitário Teresa d'Ávila, em Lorena, São Paulo. É coisa, viu? É vinculado ao Departamento de Materiais da Escola de Engenharia da URGS. Atua como professor orientador do Programa de Pós-Graduação em Design, também nesta instituição, na URGS, e foi professor orientador de 2001 a 2024 no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalurgia e Materiais, na mesma instituição. Foi coordenador substituto do mestrado e doutorado em Design da URGS, coordenou o Laboratório de Design e Seleção de Materiais da URGS, coordenou o Comitê Assessor Design Industrial, Coordenação das Engenharias no CNPq, realizou pesquisa de pós-doutorado em Design Industrial na École Centrale de Lille, na França, fez estágio sênior pela CAPES na Grenoble, também na França, foi professor visitante na Universidade Grenoble, Alpes, pelo programa CAPES Sprint, né? E é também membro da comissão de graduação do curso de Design, Projeto de Produto e Programação Visual da URGS. Isso porque eu resumi o currículo. Bom, nós temos, então, a grande honra, né, de receber. Eu gostaria que nós o recebêssemos com muita alegria, muita disposição, muita energia e uma salva de palmas assim, muito forte, o professor Wilson Kindley Jr. Bom, obrigado, então, pessoal. Bom, a vantagem de ser velho é isso, né? Tem tempo para fazer bastante coisa. Então, eu comecei em 1990, daí vai somando, assim, vai fazendo. Bom, mas não é isso que a gente vem tratar aqui. A minha ideia, né, é fazer uma fala não enfadonha, tá? Porque a gente, às vezes, vai meio sacar os caras falando e tal. Então, eu fiz 13 slides, tá? Então, não são 130, né, como os caras costumam apresentar. Esse é o primeiro e o último é um obrigado. Então, na realidade, são 11. Tá? Mas, assim, o que eu quero nesses 11? Eu queria deixar um resumão, assim, uma essência do que eu acredito entre engenharia, design. Eu trouxe algumas amostras ali. Claro, a gente não dá para trazer muita coisa agora, porque é mala de mão e tal, mas eu trouxe algumas amostras que eu acho que representam um pouco a minha fala. Tá? Então, o único slide que vai ter um pouco de texto, assim, meio enfadonho, é o segundo, porque é o resumo, tá, do que eu vou falar. Então, eu acho que vale a pena mostrar o resumo, e eu destaquei as palavras principais do resumo. Depois, eu procurei fazer uns slides, assim... É óbvio que eu contei com a ajuda de designers, né, porque eu sou engenheiro mecânico de formação, né? E eu estou no design desde 1990, dando aulas de materiais e processos de fabricação, né? Então, por isso que é a minha relação com design. Mas eu não acho nenhuma área mais importante que a outra. Eu fiz meu doutorado, né, na engenharia, mas na física de altas pressões, transformação de fase, grafite e diamante. Então, para os físicos, são mais... Mas, bom,
né? A engenharia mecânica é muito, né, vamos dizer assim, é muito fechada. Os físicos são lunáticos, né? O design é no meio. Então, né? E eu fiz o meu mestrado em engenharia de materiais. Então, cara, eu não sei muito bem onde eu estou, mas tudo bem. Eu acho que é isso que me faz um pouco, assim, poder ficar um pouco em cada lugar, né? Na França, a gente tem uma frase que diz: il faut avoir la chance de bien tomber. Quer dizer, é necessário ter a chance de cair bem, cair de pé. Hoje a gente vinha na van ali, vinha falando de cair de pé, né? Bom, onde eu vou indo, vou tentar me virar, né? Porque... Então, assim, o que eu tenho para falar para vocês em linhas gerais, tá? Assim, nenhuma área é mais importante que outra. Então, assim, dizer que design, engenharia é melhor, é pior... Cara, no laboratório, a gente tem pessoal da ciência da computação, engenharia física, a gente tem pessoal do design, pessoal de design de produto, pessoal de design visual, pessoal da engenharia mecânica, pessoal da engenharia química, museólogos, a gente já teve médicos, fisioterapeutas. Então, assim, o design ele é aberto para muitas interfaces. Tá? Então, cada um vai achar o seu caminho dentro do design, mas o design, a gente pode dizer que é do alfinete ao foguete. Né? Tipo assim, tudo, de certa forma, de alguma maneira, ele tem o design. Né? Ou ele é um designer que projetou, ou ele é um projetista que fez a função de designer. Né? O próprio... Né, arquiteto, né, arquiteto do universo, ou designer do universo, né, sempre tem essas questões assim ligadas ao design, tá? Bom, o que eu trouxe para mostrar para vocês? O resumo ele está no site, tá? Mas eu destaquei as palavras assim com as cores que eu vou apresentar ali, que é design, que aparece várias vezes, materiais, que aparece algumas vezes, processo de fabricação, que aparece algumas vezes, né? E STEM, que, na realidade, foi um... Eu venho estudando o STEM já faz uns 10 anos, assim, que eu acho que é uma das maneiras que a gente tem para ligar as coisas. Né? E o design ele é o elo de ligação que pode fazer essa ligação. Só que o design ele é o elo, vamos dizer, é o fio condutor. Né? O fio condutor, ou mola mestra, na França a gente fala le fil rouge, que é bem bonito, assim, le fil rouge, é o fio vermelho. Né? Então, só que esse fio, se tu não botar a comunicação, ele não tem energia, né, Tris? Então, assim, a comunicação também é super importante. O fio é o design, mas se tu não botar a comunicação, não tem energia. Então, moral da história. Cara, comunicação é importante. Artes, fundamental, cara. Um curso de design sem artes é um curso mocho, é um curso sem graça. Tá? Eu adoro orientar artistas plásticos, porque, pelo menos, é uma maneira de eu resolver um certo trauma que eu tenho de não saber tocar um instrumento, de não saber fazer uma escultura. Então, eu me viro assim, eu me meto nos artistas através da técnica, da tecnologia, dos artes. Né? As artes, eles têm as artes cênicas. Cenários, por exemplo, é super legal de trabalhar. Só que eu não sei nada de cenário, entre aspas, né? Mas, assim, eu sei plásticos com efeitos óticos, eu sei coisas interessantes que os caras que montam cenário gostam. Né? Então, eu me aproximo muito dos artistas. Já orientei, tem um professor de artes nosso, que é o Félix Bressan, artista de mão cheia, ele é universidade, ele faz obras com impressão 3D. Ele é meio que o mago da impressão 3D. Então, ele faz série de corpos assim, com impressão 3D. Já orientei o doutorado dele, daí consegui fazer uma exposição de artes. Não posso chamar exposição de artes, porque como ele é artista, ele disse que para ser exposição tinha que ser um catálogo, tinha que ser não sei o quê. Eu disse, tá, cara, como é que tu quer que chame o Félix? Ele disse, não, exposição não pode. Aí eu disse, cara, pode ser mostra de trabalhos de doutorado? Tá, pode. Então tá, vamos fazer. Para mim é exposição, mas para ele não é exposição, porque tem que ser catalogado, tem que ser isso. Então, assim, a gente aprende a conviver, né, nessas coisas. Foi o único aluno meu que eu tive que proibir de pensar para ele ter doutorado. Eu disse, Félix, tu quer que eu continue teu orientador? Sim, claro. Então, tu está proibido de pensar a partir de agora. Porque, cara, tu está pensando demais. Tu sempre quer uma coisa nova, Cara, agora tu está na hora de escrever, cara. Então, assim, a gente, às vezes, tem que proibir aluno de pensar e, às vezes, a gente tem que empurrar aluno para pensar. Então, sim, depende muito de cada caso, né? Mas tudo é válido. Tudo é válido. O que é importante é, vocês que estão começando, assim, é fundamental se inserir no sistema e saber que vocês vão estar num mundo assim que, de certa forma, às vezes o cara... Eu tenho um amigo meu que diz uma frase muito legal. Ele diz assim, por que eu não vou comer um bom jantar se eu não sei muito bem como ele foi feito? Né? Eu vou comer, né? Depois... Às vezes a gente não sabe muito bem como é que a coisa foi feita, mas tudo bem, a gente vai se meter. Então, eu sempre tive coragem de fazer as coisas. Né? Isso é uma coisa que eu tenho. Sempre tive meio coragem. E também, eu sempre
tentei fazer as coisas acontecer, como foi falado aqui, né? A gente não tem todos os mecanismos para fazer acontecer. Eu sou casado há 35 anos. Se eu fosse pensar nas condições que teria para ser casado, até hoje eu não teria casado ainda, né? Então, né? Eu já estou casado há 35 anos, mas não, teoricamente, todas as condições para ser um cara casado, eu não sei se eu teria até hoje, né? Mas assim, o que acontece? É a vida que vai te levando para fazer as coisas, né? Então, o design é muito mão na massa. Não existe design que não mete a mão na massa. A mão na massa, né, tem um livrinho que eu trouxe aqui, que é o Patachu. Patachu, o Tristan Demore, ele é um cara que escrevia esses contos, essas coisas dos jornais do início do século XX. Provavelmente foi o cara que inspirou o Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, né? Então, Patachu é massa, é mão na massa, né? Botar a mão na massa e amassar. Então, eu vou passar aqui para vocês, né? Tá em francês, mas parece que já tem em português aí. Bom, como é que, então, eu posso trazer um pouco depois do que eu vou falar? Porque o que eu vou falar, de certa forma, tem um começo, né? O LDSM, que é o laboratório que eu atuo hoje, eu sou o vice do laboratório desde 2017. Né? Então, já tem 7 pessoas que estão no laboratório, né? Que nós somos 7 professores. O laboratório tem mais ou menos 50 pessoas, tá? Para vocês terem ideia. 7 professores. E o Fábio Pinto, que é o que coordena desde 2017, mas nós temos professores sempre, então, também essa parceria de professores é importante. Vocês que estão começando ali, né, e tal, tem que se ajudar a fazer as coisas acontecer, um vai suprir, o outro vai fazer um pós-doutorado, o cara segura as pontas aqui, segura ali, sabe? Não fica contando, às vezes o cara tirou o copo da pia, se eu tiver que tirar 10 vezes o copo da pia, eu tiro e pronto. Porque senão esses pormenores têm que ficar de lado para poder a coisa dar certo. Tá? Como é que nós vamos melhorar o inglês, como é que nós vamos fazer um convênio internacional. Agora, reclamar do ar-condicionado que não está funcionando, do cafezinho que está frio, do copo de café que não é muito duro, sabe? É um saco isso aí, tá? Então, assim, eu já fui coordenador de pós-graduação, fui coordenador do pós lá desde que começou, depois fiquei 8 anos e tal. Uma vez até comprar uma estufa para aquecer os pés da secretária, eu tive que comprar, porque ela disse, eu estou com os pés gelados e tal. Disse, vamos comprar um aquecedor aí, esquenta os pés, mas tudo bem, mas tem que trabalhar aqui, né? E tal. Então, assim, tem coisas que tu tem que fazer acontecer, entendeu? Então, porque a gente está preocupado com coisas mais nobres, né? E, às vezes, tem coisas que fica pesado assim de fazer. Bom, são histórias, tá? Histórias eu teria muitas para contar, não é a ideia hoje, mas eu só quero dizer para vocês que as coisas não existem sem histórias. Não existe nada sem uma história. Né? Não existe assim, o cara caiu daqui e começou a fazer tudo. Não existe. A gente vai dando as cabeçadas, eu teria 300 mil coisas para falar que deu errado, muito mais coisas que deu errado que deu certo, né? Mas igual a gente vai retomando e vai se virando. Né? Um rio, na realidade, ele tem... Né? Estava dizendo para o Trisca que os índios guaranis, eles chamam, quando tem a separação, que tem um rio aqui, uma margem ali, uma margem aqui, eles chamam de lábios da água. Acho tão bacana isso, né? Porque lábios da água é uma maneira de unir as coisas, não separar. Né? Eles têm o rio como, não um separador, mas como um elo de ligação entre as coisas. Então, o laboratório ele começou lá em 1998, veio vindo. Em 2019, a gente mudou a logomarca ali, e ele acontece. Às vezes está melhor, às vezes está mais devagar. Não vou dizer para vocês que é sempre as mil maravilhas, porque isso aí não existe. Tá? O cara que contar para vocês que é tudo maravilha é furada. Né? Então, assim, vai lá, às vezes não tem tal coisa, às vezes não tem tal outra. Eu sempre brinco assim, que às vezes é como administrar uma carrocinha de cachorro-quente, que horas não tem o pão, horas não tem a salsicha, hora está sem o molho, hora a mostarda não veio. A gente vai comendo do que dá. Às vezes sai um cachorro-quente legal, com batata palha, com tudo ali, tá? Mas às vezes a gente tem que comer pão com salsicha, né? É o pão com molho, né? Tá? Mas a gente tem que seguir. Né? Em termos de design de materiais, é mais ou menos isso aí. Todo mundo tem que comer o seu pãozinho com molho uma vez, tá? Porque se vocês acharem que vai ser as mil maravilhas, não é verdade, tá? Não é verdade mesmo. Então, o que a gente tem hoje, né, lá no laboratório? O laboratório tem um site que é fácil, LDSM URGS, né? A gente tem várias coisas que são disponíveis no site, mas, assim, em linhas gerais, a gente tem essas linhas de pesquisa atualmente. Digitalização tridimensional, que está lá no cantinho, eu diria que é uma linha... Hoje, no Brasil, não tem quem bata o laboratório nessa área. Tá? Tem o pessoal do INT no Rio de Janeiro, que é muito bom, mas, assim, o professor Fábio... A gente tem
mais de 10 scanners no laboratório, a gente tem scanner aquele de 90 metros da Google, a gente tem scanner para micro, a gente tem scanner que a gente construiu no próprio laboratório. Então, assim, em termos de scanner, realmente. E a gente tem trabalhado muito isso com o patrimônio histórico. Então, o pessoal de design visual, tudo é muito bem-vindo no laboratório. A gente tem museólogos hoje no laboratório trabalhando, a gente trabalha com as prefeituras, trabalha com os museus. Tá? Então, é outra coisa que eu sempre gostei de museu, então eu me aproximei dos museus. Depois, o Fábio hoje é procurado pelos museus lá, porque a gente faz resgates de obras que estão danificadas dentro dos acervos, obras de grande porte. Tem obras que a gente digitalizou em Porto Alegre que foram furtadas, que só a gente tem, só a gente pode repor. Porto Alegre é quase que o campeão no Brasil em furto de obras de arte. A gente tinha muitas obras de arte em bronze na cidade, e daí foram, né, tirando assim. É triste. Tá? Mas a gente tem muita coisa assim. Gravação e corte a laser, que é umas coisas que eu vou mostrar para vocês. Tecnologia assistiva, tem bastante coisa legal nessa área de órteses, né, próteses, na área de digitalização. Então, tem vários fisioterapeutas que já fizeram trabalho no laboratório, já fizeram mestrado, doutorado, médicos também. Então, isso é bem legal. Percepção materiais, essa parte do cheiro, do gosto, do tato, da textura, eu vou mostrar algumas coisas para vocês ali. Biônica, que é muito legal, assim, a gente estuda a natureza, e a partir da natureza, vocês vão ter uma palestra, né, amanhã aqui, né? Então, a gente estuda a natureza, e a partir do... Ontem mesmo eu levei os alunos de biônica no LAVEG, lá na URGS. LAVEG é Laboratório de Anatomia Vegetal. Estava lá na biologia com o pessoal do design, entendeu? Porque, cara, é fundamental, os caras veem lá um corte, uma secção de um lenho, uma secção de uma gimnosperma, de uma angiosperma, de um bambu, como é que não é. Pá, aquilo ali dá umas ideias depois de forma, né, gramática de formas para eles e tudo. Então, assim, o dia que vocês quiserem fazer cada vez mais coisas, pô, leve os caras na biologia, leve na física, leve, sabe? Isso é que vai no teatro, né, no museu, tudo que for, nas engenharias, né? Eu não falo mal das engenharias também, eu gosto das engenharias, né? Mas, assim, as engenharias também têm muito a contribuir, né? A física, tudo é válido, tá? Tudo é válido. As artes, fundamental. Isso aí essa é a essência da vibe do design. Cada um com as suas especificidades. Tem horas que o laboratório vai mais para um lado, tem horas que vai mais para outro, tem horas que para um pouquinho ali, tem coisas que eu choro quase porque parou, né? Tem outras que avançou bastante. Então, assim, é triste, né? Porque tem coisas que como é que isso não avançou? Mas aí não tinha o aluno não queria fazer aquele trabalho, ou o trabalho não andou. Tem várias coisas, ou o equipamento estragou. Tá? Tem N coisas que pode acontecer. Mas aí a gente vai, sabe? A gente vai contornando, que nem um rio, assim, né? Vai nos lábios da água ali e vai se virando. Tá? Bom, vamos começar com os materiais, então, né? Paleolítico, né? Idade da pedra lascada, né? Já tem pedra e já tem pedra lascada, então já tem o processo junto, né? Então, materiais não vêm sozinho, né? Neolítico, idade da pedra polida. Então, também os processos de fabricação são muito importantes, tá? Depois, idade do cobre, idade do bronze, né? Idade do ferro. Eu já botei os outros nomes ali, idade do aço, idade dos polímeros, isso aí já é coisa da minha cabeça, né? Tá? Idade dos compostos, idade dos multimateriais. Material é sempre material, a materialidade da ideia vem através do material. Então, não existe design de produto, principalmente, né? E mesmo design, que tu vai fazer um fundo de um cenário, tu vai fazer uma coisa, aquilo ali vai ter uma textura, vai ter um... Né? Então, assim, e outra coisa, a idade da pedra não terminou por falta de pedra, a idade do cobre não terminou por falta de cobre, a idade do bronze não terminou por falta de bronze, a idade do ferro não terminou por falta de ferro, e a idade dos polímeros não vai terminar por falta de petróleo. Né? Porque vamos ter, cada vez está se achando mais e mais. As coisas vão modificando pela técnica de fabricação. Então, assim, estudar as técnicas de fabricação também são importantes. A crosta terrestre tem material cerâmico, 97%, 98% é material cerâmico. Então, o ideal seria fazer tudo cerâmica, né? Teoricamente. Então, isso que a gente tem que pensar, sabe? Como que a gente vai, né, imergir nessas coisas dos materiais. E os materiais são fundamentais, não tem nada que não tenha materialidade, né? Assim, tudo tem, de certa forma, essa cadeira, essa mesa, as amostras que eu trouxe. Né? Por exemplo, uma menina que terminou engenharia de materiais no Rio de Janeiro, ela fez um trabalho, um TCC, sobre reologia de cremes para cabelo. Pô, ela foi contratada pela L'Oréal para trabalhar com creme para cabelo, entendeu? Ela está lá na França agora, representando o Brasil lá, numa baita numa posição. Mas tu vê, dentro do curso de engenharia de materiais, é difícil tu passar um trabalho TCC como esse, né? Reologia de creme para cabelo. Né? Se não tem um professor que acredita,
Não fui eu, porque foi no Rio de Janeiro, até estou falando uma coisa que não fui eu, mas para não achar, né, que é só o cara que faz. Tem gente que é corajosa aí também, né? Então tem que ter coragem também para fazer essas coisas. Bom, então aí vocês podem ver as eras, os materiais são tão importantes que o próprio nome das eras são os nomes dos materiais, né? Bom, aqui, por exemplo, né, materiais. Se vocês olharem, geralmente o design, ele vai pensar daqui para lá, ó, e o engenheiro vai passar de lá para cá. Então, o design vai pensar primeiro no usuário, consumidor, depois vai pensar no histórico do produto, tendências dos materiais, processo de fabricação e talvez nas características físicas e químicas do produto. E o engenheiro vai pensar nas características físicas e químicas do produto, vai pensar nos processos de fabricação, vai pensar nos materiais, vai pensar no histórico do produto e talvez que alguém vai usar aquele negócio. Então, aí tu pega uma leiteira de aço inox que o cara queima a mão, tem um lugarzinho para queimar o dedo, né? Tem coisas assim maravilhosas, tá? Mas às vezes é o projeto do cara da engenharia que foi resolver um problema técnico e esqueceu que alguém ia pegar aquela caneca, aquela alça, aquela coisa assim, tá? E vice-versa também, né? Às vezes o designer não vai lá e o processo às vezes é uma coisa técnica que está ali, né? E esse negócio de materiais e tal, tá? Não é eu que invento, isso aqui é um livro do Joaquim Redig, 1993. Quem conhece o Redig foi aluno da ESD. A ESD, né, foi lá em 1954. Isso aqui até vou deixar para o pessoal aqui, ó, de presente, que esse aqui foi um dos livros que eu usei como referência para criar lá o laboratório. Em 1993, eu viajei com o Joaquim Redig para a ALAD, Associação Latino-Americana de Desenho Industrial, Buenos Aires e tal, e ele me deu esse livro. Não me lembro mais como é que foi a história, mas eu sei que eu tenho ele há bastante tempo, com bastante carinho, mas eu vou deixar aqui para o pessoal ali da Unifei, que ele já falava ali da importância dos materiais, dos laboratórios de processo, das coisas, lá em 93. Tá? Então, assim, não sou eu que estou falando, é o Redig lá em 93, que ele fez a ESG na década de 70. Tá? Então, assim, se um dia alguém disser assim, cara, materiais não é importante, processo de fabricação, cara, fala com o Redig, tá lá da ESG lá, e não é saco. Tá? Então, é importante, tá? É importante materiais. Tá? Então, ele não é detentor da engenharia, nem detentor do campo do design, nem da física. A física, se tu pensar física, é física da matéria condensada, é materiais também. Né? Então, culinária também é materiais. Né? Tudo, de certa forma, tem a ver com material, seja ele líquido, sólido, gasoso, pastoso, né, na forma de gás. Tudo vai acabar acontecendo por um processo químico, físico. Então, por que os processos são importantes também? Porque isso, por exemplo, aqui, ó, eu vou passar para vocês. Né? Aqui eu fiz para trazer para vocês assim, no laboratório essa semana. Esse aqui, se quebrar, não tem problema, porque é uma argila que não está sinterizada ainda. Né? Então, ela é uma argila que a gente passou laser em cima dela para ver o que dava. E esse aqui é arenito. A gente consegue escrever nas peças. Tá? Com o laser. Então, assim, o laser, tá? O laser, ele é uma ferramenta que não é só para cortar MDFzinho e fazer caixinha. Né? Isso é que é... Se tem uma maquinazinha laser, bota areia lá dentro, bota umas coisas... Tenha coragem, né? O problema disso é que às vezes a gente estraga as máquinas. Tá? Isso é um problema. Mas, assim, pesquisa também é um pouco de canibalismo nas máquinas ali, né? Porque tu tem que tirar partes, fazer, montar, acontecer e tal. Então, é um pouco isso também. Mas, assim, o laser dá para fazer 1000 coisas muito legais. O laser é uma energia que tu vai entregar para o material e ele vai ter algum comportamento frente àquela energia. Se tu pegar aí... Eu orientei uma dissertação que a gente desenhava no arenito. Ele forma um caminho de vidro. É muito legal, porque forma um caminho de vidro no arenito. O arenito é praticamente sílica, né? 70 e poucos % de sílica. Então, a sílica é o material básico do vidro. Então, outra coisa, se vocês pegarem um raio, cai numa areia, muitas vezes ficam o que a gente chama de fulguritos, que a areia vitrifica ali pela energia do raio. O laser é quase um raio em cima do negócio, entendeu? Então, assim, dá para fazer milhares de coisas com laser. Então, assim, às vezes a ideia do cara só e fazer aquilo acontecer. Tá? Aqui eu botei numa argila já sinterizada, e daí deu um azul, assim, meio esmoecido. Não gostei muito do resultado, mas, assim, tipo, é um outro resultado. Isso é que é a pesquisa, né? Tu vai trabalhando os materiais com os processos e vai tentando inventar coisas que vão acontecendo. Tá? Agora, o design, dentro do STEM, né? Então, vocês vão ver que vai ter uma bolinha de materiais ali no meio, depois vai ter aqui uma bolinha de design. O design é um elo de ligação entre essas partes.
ele pode ligar ciência, tecnologia, engenharia, artes, matemática, é um fio condutor, né? Então, é fundamental que o design possa dar suas incursões na ciência, dar suas incursões na engenharia, ligar a ciência com matemática. Ok. Então, na França, eu estive visitando um pessoal que é chamado La Grange de Maths, a granja da matemática. Então, por exemplo, tu fazer um vitral que projete triângulos para as crianças aprender a trigonometria, pô, é muito legal. É um saco aprender trigonometria com aquelas regrinhas já. Isso aí já tem que passar para uma nova fase. Então, assim, o design pode ajudar, inclusive, a ensinar matemática, né? A gente pode ensinar matemática através da biologia, porque a biologia tem vários elementos fractais, tem coisas que... tu pega uma asa de libélula, né, que ela é um Voronoi, Voronoi é uma entidade matemática. Tu pega a Fibonacci, né, Fibonacci é aquele número, né, 2, 3, 5, 8, depois tu divide, dá o número de ouro. Então, dá para ensinar as crianças, né, e através do design, a matemática e vice-versa. Dá para ensinar um pouco de design também para as crianças, porque a primeira coisa que a gente faz com uma criança é dar um tubo de cola, depois não quer que ela solde, que ela grude, que ela use adesivo. Né? Então, é um pouco isso, assim. Tá? Bom, e aí, por exemplo, dentro dos processos de fabricação, tem a terceira bolinha, vocês vão ver que tem 4 bolinhas. Né? Tem uma bolinha que é o materiais, uma bolinha que é o design, no meio, centrando, e a outra é os processos de fabricação. Então, por exemplo, ó, gravação a laser no arenito, argila, passei para vocês aí o arenito e a argila. Papel aquarela, eu fiz uns testes super legal com papel aquarela. Porque assim, ó, o laser tu pode regular a potência, pode deixar uma potência bem baixinha e tu pode criar caminhos preferenciais para as tintas se misturarem dentro do papel aquarela para os artistas. Então, pá, isso é fantástico, assim. Tu pode criar caminhos preferenciais das tintas dentro do papel sutilmente, com leves linhazinhas de laser. Essa é uma frustração que eu tenho, porque eu não encontrei nenhum aquarelista que quisesse fazer um mestrado comigo. E eu não sei aquarela. Eu fiz um cursinho de fim de semana, mas eu sou uma negação assim, em aquarela, não consigo fazer nada. Eu faço assim, uma coisa assim, não sai nada. As tintas nem se misturam comigo. mas eu já vi gente que mistura bem tinta, mas eu tive, que legal, se pudesse fazer. Aí eu fiz uns testes e fiz umas pinceladas assim, e sabe que o negócio meio que vai. Mas eu precisava de alguém que soubesse aquarela. Eu tentei uns aquarelistas, mandei e-mail para ver se queria fazer mestrado, mas não colou. Né? Então, por enquanto, não rolou ainda isso. Mas se alguém quiser fazer, é uma coisa legal de fazer trabalhos com aquarela, com o laser. Outra coisa, se tu botar um pouquinho mais de potência, tu marca o papel, aí tu pode fazer partes em aquarela, partes com papel marcado em laser. Né? Não precisa botar uma potência estúpida, senão tu vai queimar o papel. Né? Mas aí tu bota uma potênciazinha bem pequena. Então, esse tipo de coisa com processo de fabricação é que é legal de fazer. Tu tira a potência, tu baixa a potência, tu testa os materiais diferentes. Porque tem em várias universidades tem o laser, o cara só usa para cortar MDF, até 3 milímetros. Cara, bota qualquer coisa lá dentro, faz alguma coisa da tua vida lá. Não, com MDF corta. Mas queima, não queima. Cara, não queima, se tu botar uma fita crepe e passar por cima, depois tu tira a fita, o papel não queima. Tá, resolveu? Não está queimando? Tá, então vamos fazer outras coisas aí. Né? É mais ou menos isso. Porque tu pode botar qualquer coisa lá dentro para tentar fazer coisas diferentes. Né? Baixar a potência, botar materiais diferentes, bota areia, bota argila, bota... já fiz cada coisa, assim, botei umas coisas que nem eu acredito, né? Só para ver o que dava. Entendeu? tu vai inventando ali, vai botando o que tu quiser. Né? Bom, impressão 3D em tecidos e telas. Aqui, por exemplo, impressão 3D, essas maquinazinhas a gente tem, mas aí a gente está... Né, isso aqui foi o Ivan, um aluno meu da graduação, que fez um trabalho. Pedi para ele imprimir em tecido, fazer, né, umas escaramuças, assim, umas coisas nos bolsos, tipo, sei lá, como se fosse um tatu. Né? E ele fez esse trabalho aqui, trabalho de graduação dele. Já está fazendo mestrado comigo, está terminando já. Isso aí já tem alguns anos que ele fez. Mas, assim, aí é a máquina ordinária, né, de impressão. Essa máquina é aquela mais comunzona de impressão, não tem nenhuma diferença. A diferença é que tu tem que fazer umas camadinhas antes para botar o tecido, tem umas manhas para fazer. Né? Para aderir. Mas tu tem que regular um pouquinho a temperatura, às vezes tu tem que começar um pouquinho mais quente, depois tu baixa nas próximas camadas, mas aí é tudo regulagem que a gente chama de parâmetros de processo. Por isso que os processos de fabricação são importantes. Né? O Ivan hoje é um mago da impressão 3D. Até
tem um trabalho que ele vai apresentar aqui, que a gente está misturando sílica com resina, né, com MSLA, para fazer peças que tenham uma resistência mecânica mais legal e tal, e que possam fazer moldes, e que possam fazer peças complexas e tal. Ele está misturando lá. Eu disse, Ivan, como é que tu vai agitar? Professor, eu vou pegar um negócio, chacoalhar 10 minutos, tá, beleza, faz assim, depois... Nós não temos um chacoalhador oficial, entendeu? Não temos um negócio todo sistemático. Cara, eu gostaria de ter um agitador plenário, pneumático, né, com goniômetros. Eu gostaria, mas não tem. Chacoalha 10 minutos e vê o que dá, né? Então, assim, isso é um pouco de coragem, tá? Depois, claro, que a gente não vai botar isso no artigo, chacoalhou 10 minutos, agitação manual por 10 minutos, né? Fica mais bonito, né? Agitação manual por 10 minutos, né? Mas na hora tu de chacoalhou, tá? Outra coisa aqui, por exemplo, ó, esse aqui, um outro trabalho também do Brandon, a gente pegou fotos de microscopia eletrônica, no caso aqui, microscopia óptica mesmo, de ferro fundido essa aqui. Tá? Então, assim, isso aqui é uma grafita, né? As grafitas aqui de ferro fundido. Então, essa aqui não tem nem ataque químico, é só a foto do microscópio que sublimou no fular. Aí a gente pode inventar, desvelando a ciência, né? Pode fazer coisas bonitas, sabe? Pode, né, o desvelar, o velar, é tão bacana essas coisas. Daí tem que fazer um texto bonito para tentar justificar aquilo que a gente faz. Mas isso aqui também é sublimação em tecido. A gente não é da moda, tá? Até eu acho uma pena, porque gostaria de ter mais moda. Quando eu fui do CNPq, todo projeto de moda eu aprovava. Aprovava tudo, cara, porque o Brasil é player mundial em moda praia e roupa íntima, tem que aprovar tudo da moda. A moda é uma chance para o Brasil. E eu era da engenharia. E o pessoal da moda, às vezes, nem sabia, achava que eu não ia dar força. Mas, eu dava moda, eu sempre dava força. Uma vez eu te falei isso, eu acho, lá na CAPES, né? Eu disse, te lembra de Caxias, tudo? A gente dava força para tudo que acontecia da moda. Porque a gente acreditava. Né? Agora, isso aqui, por exemplo, a gente vai até aqui no laboratório, não consegue ir mais do que isso, porque a gente não é da moda. A gente não sabe fazer mais do que isso. Então, assim, eu estava falando com a Rita ali, eu disse, tem que alguém pegar da moda, né? Pegar da moda e fazer isso, né? Então, o que dá para fazer isso aí? Popularização da ciência. Popularizar a ciência, porque a ciência chega nas pessoas através de um fular, através de um bolso de camisa, através de um punho, através de um botão bombê. Né? E aí alguém vai perguntar, o que é isso? Isso é o ferro fundido. Ferro fundido? Ferro fundido, sabe o que chama de fofo? Fofo. Aí tu começa, né? Aí tu começa a falar sobre ferro fundido, é uma maneira até das crianças, ou sei lá, dos adultos, dos adolescentes, do pessoal do ensino médio, né? O próprio pessoal da engenharia se ligar que é legal aquele negócio ali. Né? E dá para fazer uma série com petrografias, com ceramografias, com um monte de coisas que dá para fazer. Mas aí tem que, né, tentar ter essas ideias aí. Fumaça líquida, por exemplo, sabe que existe? Fumaça líquida, os caras pegam a madeira, né, esquentam, fazem a pirólise e vendem fumaça líquida agora para te botar, né, cheiro de defumado nas comidas. Tem até fumaça em pó. Né? Então, assim, em termos de materiais, tem tudo. Tá? Então, assim, é uma coisa legal. Essa caneta de anodização do titânio, o titânio é um material muito interessante, que ele dá várias cores. Né? A oxidação do titânio, quando tu oxida ele vai passando pelo azul, vai para o violeta. Né? O Rosnei conhece bem, trabalha bem com isso. Mas tu pode fazer uma canetinha, é super simples de fazer. Tu faz uma caneta lá, né? Bota ela como anodo ali, então, o titânio como anodo, vai e tal. Tu escreve teu nome colorido no titânio. Pô. Então, assim, é coisa legal de fazer e, de certa forma, simples. Né? O PET aqui, a impressão 3D no laboratório, a gente está fazendo... isso aqui é um projeto do professor Cândido. Né? Meus projetos já tem pouco, tá, pessoal? Porque eu já estou eu já tô fechando a porta. Mas, assim, o que acontece? O professor Cândido ele pegou os alunos do design, fez um equipamentozinho, o pessoal leva as garrafas lá para o laboratório, e o equipamentozinho, inclusive, assim, quem quiser, está aberto, a gente pode mandar o projeto do equipamento. E isso aqui entra num bico de máquina extrusora, igual as das impressoras 3D, e faz os filamentos. Ó. Aí a gente faz os filamentos. Esses filamentos foram feitos de garrafa. Então, isso aqui é garrafa de chopp, isso aqui são garrafas de refrigerante. Tá? E eu vou passar para vocês aí, isso aqui é a matéria-prima. Os alunos agora estão emendando um no outro, e aí o próprio material volta para o curso de graduação, para os alunos da graduação fazerem seus protótipos. Aí não precisa comprar o filamento. Né? E aqui, olha só o nível de peça que sai disso. Ó. Isso aqui foram peças que foram feitas ali no laboratório com as impressoras comuns. Não precisa outra impressora.
Pode tirar por aqui, botar por ali, ó. Tá? Eu vou passar aqui essa aqui também, ó. E esse barquinho, ó. Tudo foi feito com, já foram garrafas. Esse aqui vocês podem tirar, colocar, para vocês verem o nível de precisão que dá esse negócio. Então, são ideias que vão sendo criadas, né? Mas por isso que é importante também saber materiais, o design e os processos de fabricação. Porque se tu não faz os processos de fabricação... Tá? Outra coisa, eu já orientei uma aluna que não deu muito certo porque ela era engenheira mecânica. E eu também sou engenheiro mecânico, então 2 engenheiros mecânicos é complicado. E sabe o que a gente inventou de fazer? A dissertação dela foi impressão de telas de pintura 3D com máquinas de impressão 3D para tu pintar junto, imprimir junto. Bom, veio a pandemia na época, ela comprou a impressora, fez na casa dela, daí não estava no laboratório direito. Bom, moral da história, saiu o trabalho. Mas, assim, tinha que ser um artista para estar junto, porque a gente não é artista. Eu peguei para não me incomodar com o artista, que é uma coisa complicada também, eu peguei uma tela da minha mãe lá. Mãe, me dá essa tela, posso usar? Porque aí eu usei tela do meu filho, quando era criança, tela da minha mãe, para não me incomodar, né? Porque às vezes tu pede um artista e usou o meu trabalho para fazer nome dele, ou coisa para... Eu só quero uma tela de pintura aí para testar. Não sei nem se vai dar certo. Então é melhor... Quando é assim, vai pegar uma tela de pintura, não pegue uma tela do fulano, Beltrano. Desenhe qualquer coisa ali, faça na tela de vocês, que aí dá menos... Não dá confusão, né? Porque eu estou fugindo de confusão, tá? Eu quero trabalhar, mas confusão não quero. Então, eu acabo fazendo as próprias peças assim, tá? Bom, vou aproveitar antes de passar o próximo, eu vou passar esse aqui, ó. Esse aqui é um trabalho... Eu trouxe também um trabalho que não é da academia, porque só para ficar na academia... Esse trabalho aqui, eu usei assim, a ideia... aqui tem a Emília Errara e o Tomohiro Errara. Eles são japoneses, né, que eles têm uma banca de artes no Brick da Redenção, em Porto Alegre. E eles fazem trabalhos maravilhosos. Tá? Para mim, a Emília é uma artista de mão cheia. Ela se formou em Belas Artes, em São Paulo. O Tomohiro se formou em Engenharia de Materiais no Japão. E ele desenvolve os esmaltes com cinza de árvores, casca de árvore. Então, é um trabalho diferenciado. Mas aqui é um trabalho que une design, arte, tecnologia. Porque esse aqui, por exemplo, essa caneca, ela fez inspirada em Paul Cézanne. Isso aqui são os campos da Provence. Tá? Então, os campos de lavanda, né, tem as plantações. Aqui vocês podem ver que tem terras que estão aradas, terras que estão plantadas. Eu vou passar. Você só não quebra isso aqui, porque a minha esposa disse que se quebrar, eu não iria entrar em casa na volta. Tá? Então, eu trouxe, mas ela me disse isso. Então, não quebrem essa aqui. Tá? Mas, assim, ó, vocês podem ver que a alça é uma árvore, e a árvore se transforma em campos, e os campos em árvore. Então, tem muita coisa nessa caneca. Ela é, inclusive, algo que pode ser discutido na mesa. Ah, que legal, isso aqui e tal. O que eu fiz? A gente digitalizou a caneca, e daí a gente fez, agora, com impressão 3D, a textura para que o pessoal de baixa visão e cegos pudessem entender o que está feito aqui. A gente pegou a caneca, digitalizou e abriu ela. Então, aqui é um trabalho do Ivan, vocês vão ver aqui que é umas impressões 3D, tentando com que as pessoas de baixa visão ou cegas pudessem entender o que está na caneca. Né? Então, aqui entrou impressão 3D e cerâmica. Tá? Ô, Danilo, tu pode pegar aqui? Obrigado. E para ficar nas canecas também... Para ficar nas canecas, essa aqui também é um outro trabalho deles. Por que eu trago assim? Porque para chegar nesse nível aqui, tem que dominar muito materiais. Tem que dominar a arte, tem que dominar também o pigmento. Essa aqui, eles fizeram, né, em alusão, vamos dizer assim, à questão das enchentes em Porto Alegre. Então, vocês podem ver que são rios que serpenteiam aqui, e daí ficou as partes de campo e mata que... Então, assim, é um trabalho que foi pensado. Ela pensou isso e tentou concretizar através dos esmaltes e através da reologia dos polímeros, porque para conseguir que não escorresse, para conseguir que ficasse esses desenhos, também tem que dominar, tem que saber se o forno está redutor, se está oxidante, qual é o esmalte que tu vai usar. Então, mais uma vez, entra nos processos de fabricação e os parâmetros de processo. Então, é um exemplo, claro, para mim, não acadêmico, vamos dizer, né? Não que eles não são acadêmicos, eles se formaram na academia, mas eles são artistas plásticos e físicos, e ele é físico, fazendo... Eu acho um trabalho maravilhoso, entendeu? Eu acho um trabalho fantástico que mostra um pouco dessa questão do domínio dos processos de fabricação e design. Porque tu não domina, tu não faz isso, tu não tem
muitas horas gramando ali, vendo como é que tu vai fazer o esmalte, como é que deu o pigmento, medindo cor, fazendo... Porque tu tem uma ideia e tu tem que fazer aquela ideia acontecer. Né? A ideação, a materialização da ideia, né? Igual o livro do Yuri lá, a materialização da ideia. Bom, vocês viram, tem poucos slides, mas é bastante coisa para falar. Então, materiais, design, processo de fabricação. Bom, o que está faltando? STEM. Aí, isso aqui, ó, eu vou deixar esse slide, depois está ali já no desktop, mas assim, ó, são ideias a fazer. Tá? Tem tanta ideia para fazer. Tá? Por exemplo, eu vou dizer algumas ideias aqui, e depois a gente pode discutir alguma coisa, ou vocês ficam para pensar. Mas, por exemplo, ó, só no laser, dá para pegar papel aquarela, como eu falei, scratchboard. Por exemplo, eu já pensei em pegar carvão, pegar num papel, assim, botar carvão, né? Pegar um papel todo com carvão, depois com o laser tu desenhar. Porque o laser vai desenhar, ele vai erodir o carvão, e aí vai aparecer o desenho que está embaixo do papel. Quer dizer, tu vai criar o desenho no papel. Né? É uma maneira diferente de fazer arte. Eu faço parte de uma corrente da engenharia que acha que uma coisa legal de criar processos e pensar processos em novos materiais é até as próprias possibilidades criativas que ele te dá. Né? Alumínio anodizado, por exemplo, pode pegar um alumínio anodizado que é colorido, passar o laser e tu vai desenhar no alumínio. Eu já fiz isso, fica super legal. Tá? Ele desenha, ele vai tirar a anodização fora. Um alumínio alclade, que tem um cladeado, né? Ele vai tirar aquela capa do alumínio, que é colorida, e vai aparecer o alumínio de baixo. O laser tem essa possibilidade. Então, tu pode fazer pintura eletrostática. Tu pode fazer pintura eletrostática e depois, com o laser, tu desenhar em cima da pintura. Fica super legal. Né? Outra coisa que eu pensei, assim, desenvolver, por exemplo, um corte a laser, montar quebra-cabeças. Por exemplo, vamos montar a asa de uma libélula, né, em acrílico. Aí a criança vai montar a asa da libélula. Pode fazer grande. Aí tu pode dizer que aquilo é o Voronoi, né, que aquilo também tem na cortiça. Pode ir longe. Né? Dá para desenvolver carimbos. Tem borrachas que são próprias para gravar laser. Então, pensei em desenvolver carimbos que tem o Fibonacci, a espiral áurea, para dar para as crianças brincar com os carimbos. Porque aí as crianças vão ter ideia do que é uma espiral áurea. Aí tu pega uma folha, tu vai lá, paga, isso aqui tem o retângulo áureo aqui e tal. Então, tu pode dar para as crianças um baita de um viés assim, de background, para depois pensar, né, vir a pensar. A parte de street art, por exemplo, já pensei, podia pegar essas metalografias e fazer uns painéis legal. Né, isso aí nós tínhamos ideia com o Rosinei de fazer lá em Lorena, acabou não rolando, mas assim, a ideia existiu. Né? A gente queria pegar fotos de micrografia, microscopia eletrônica, e botar num painel legal na faculdade, na universidade. Universidade viva, assim, universidade moderna, botar um painel legal de uma foto de microscópio eletrônico numa parede, né? Dá para pintar com imagem, fica super legal. Tá? Isso eu não vi ninguém fazer ainda. Estou dizendo coisas que eu não vi, mas que eu pensei e não realizei. A maioria das coisas que está aqui são ideias que eu gostaria de deixar para as pessoas tentar realizar. Né? Isso aí é só um pouco das ideias, né? Que depois vão ter milhares de ideias. Uma coisa aqui, por exemplo, o ensino de matemática com Voronoi. Aqui eu sei que ele tem o ensino de matemática com Voronoi, lógia de Voronoi. Lógia é uma coisa que eu aprendi, né? Lá que é um balaústre, um balcão que sai para fora das casas. Eu pensei em fazer uma lógia de Voronoi, fazer umas maquetezinhas para as crianças poder estudar arquitetura, fazer umas coisas assim já desde o começo. Isso aí hoje com laser é super fácil de fazer. Com impressão 3D a gente faz umas coisas em Voronoi. Assim, tem uma ferramenta do Grasshopper lá que é Voronoi. Então a própria Grasshopper tem as ferramentinhas para isso. Né? Então, caixa de coisas legais, montar uma caixa de coisas legais feitas a laser para montar assim, com impressão 3D e distribuir nas escolas, para as professoras do ensino fundamental poder trabalhar com os alunos histórias, poder criar suas próprias narrativas. Né? A gente está num mundo que não tem mais narrativa, a informação vem pronta, tem que deixar peças para as pessoas criar suas histórias. Né? Então, isso é uma coisa que dá para pensar em fazer. Né? Aí depois tem inteligência artificial. Eu sou
super favorável, tá? Eu incentivo um monte meus alunos a usar o ChatGPT e tal, papapá, eu não sou contra isso. Até porque quando vê a prensa lá e tal, Gutenberg, né, e tal, dizer, não usa a prensa, não usa o lápis. Não, cara, usa, mas usa com critério, sabe o que tu está fazendo, pensa sobre isso, né? Gutenberg, inclusive, foi muito interessante, porque ele gostava muito de coisas medievais. E aí tem aqueles anéis de cavaleiros que tinham símbolos, né? E o pai dele era dono da Casa da Moeda. Então ele sabia trabalhar com fundição, ele sabia trabalhar com tipos, por causa do... Tipos ele inventou, né? Mas é tipo assim, ele viu, se eu botar esse anel ao contrário aqui, eu vou prensar um negócio. Ele tinha facilidade de fazer as peças por causa da Casa da Moeda. Ele juntou tudo isso, fez a prensa de Gutenberg, né? Mas precisou tudo isso para o cara fazer uma prensa, né? Bom, esse Mãos na Parede, eu tive visitando essa caverna de Chauvet, tá? É uma caverna que tem na França, e eles fizeram a caverna do Pont d'Arc, que eles digitalizaram 1/3 da caverna e criaram um edifício inteiro, um prédio todo, com 1/3 da caverna, e esse projeto é maravilhoso. Tu entra, tu sabe que é um fake, mas tu entra porque na caverna tu não pode entrar, está proibido de entrar, porque a movimentação das pessoas danifica os desenhos. E mudou a história da arte, tem pinturas lá de 36 mil anos. Aí é muito legal, aquela mão que a gente vê a mão assim, né? Aquilo eu acabei descobrindo lá que os caras botavam argila na boca com água e sopravam assim. Aí que ficava a mão, né? Então tu vê, a técnica de deixar a sua mão impressa era com argila na boca e água. Então assim, são pigmentos que estão até hoje lá de que alguém soprou a sua mão. Né? Então, também dá para inventar coisas assim. Né? E quando a gente saía dessa visita, a gente podia soprar um líquido lá, que eles botavam um pigmento, e a gente deixava a nossa mão impressa lá. Tu cria histórias. Na realidade, criar narrativa, criar histórias. Aqui no começo, né, eu acho que foi o Rosinei que falou na confiança. Né? Cara, Deleuze, ele diz uma coisa muito legal. Ele diz assim, um diálogo não pressupõe consenso, mas ele pressupõe confiança. Onde não tem confiança, acabou o diálogo. Então, assim, a gente não precisa entrar podemos ter pensamentos diferentes, mas confiança tem que ter, senão não rola nada. Né? Então, assim, um diálogo não pressupõe consenso, mas ele pressupõe confiança. Então, vocês têm que confiar nas coisas, os professores têm que confiar, porque hoje é uma perda de confiança, todo mundo, mas não sei o quê, o cara vai me dar rasteira. Cara, não é bem assim. A maioria das pessoas são boas, a maioria das pessoas querem fazer, né? A maioria dos alunos são bons, olha, não dá para reclamar. Só que tem que vir, tem que fazer, tem que se meter, horas a fio, não é com uma horinha ali, meia boca. Né? Um curso de design não se faz nas horas vagas. Tá? Tipo assim, sempre digo assim, um curso de design não se faz nas horas vagas. Tá? Então, é a prioridade naquele momento. Tem que meio que vir para cima dos laboratórios, aprender, fazer. Olha, eu já orientei mais de 250 pessoas. Mais de 150 são professores, são pessoas que eu já fiz uma regrinha lá e tal. Pô, quem estava lá está numa boa, mais ou menos como o professor falou ali, né? Pô, os alunos da primeira turma ali estão... Porque eles encararam, né? Fizeram a coisa acontecer. Se o cara não quer fazer, não adianta, não tem como empurrar, tu até dá uma força. Às vezes tu empurra até para te livrar do cara. Já vou dizer para vocês isso aí. Tá? Bom, cerâmicas corrugadas. Isso dá para pegar essas cerâmicas guaranis, corrugar, escanear, fazer... Por exemplo, se tem um vaso que está quebrado lá, fazer a parte faltante, né, em 3D. Tu vai interferir na obra, mas tu vai interferir de uma maneira igual a caverna Pont d'Arc. Tu diz para as pessoas que fez aquilo. Ninguém vai fazer uma coisa, não, eu vou imitar. Não é imitar, eu estou só reconstituindo partes. Né? Usar tintas termocrômicas e hidrocrômicas, isso aqui é uma coisa muito legal, são tintas que trocam de cor dependendo da temperatura, né? Isso se usa muito na moda, né? Assim, camisas que tu bota a mão, ela fica com a cor que muda de cor. Hidrocrômicas, que é quando tem por exemplo, uma roupa, se você quer saber se está seca, se tu usou um detalhezinho com uma tinta hidrocrômica, ela vai mudar de cor quando seca, quando não seca. Então, tem coisas bacanas para fazer com materiais. Bom, essa aqui foi uma coisa que eu vi lá na França também. Escanear rochas. E eu vi assim, o pessoal pegou uma rocha, era uma ardósia que tinha planos de clivagem, e fizeram uma projeção de cima com uns bisões, umas coisas assim. Eles estavam subindo a montanha, mas a montanha era os próprios planos de clivagem da rocha. Então, assim, dá para pegar uma rocha, escanear partes da rocha e fazer partes em 3D para completar aquela rocha. E dá para fazer um monte de coisa assim que fica legal no fim, né?
fazer um kit de ciência com imagens gravadas a laser. E o que eu pensei aqui, assim, ó, por exemplo, as meninas, né, chegam depois lá no ensino médio, fogem da matemática, muitas vezes fogem da ciência da computação e tal. Então, o que eu pensei, na França até tem umas teorias que chama parede de vidro e teto de vidro e tal, né? Então, por que não inserir kits de esmalte para colorir os triângulos de Arquimedes, lá, tal, né, ou Pitágoras? Aí tu vai pintar um ângulo com esmalte, daí tu insere no universo feminino, porque as meninas, quando começam lá a chegar a 13, 14, 15 anos, não sei o que e tal. Cara, insere batom, insere esmalte, bota tudo. O negócio é aprender matemática, né? Entendeu? Assim, arrumar uma maneira de aprender matemática junto com esmalte, com batom, tudo beleza, tá ótimo. Né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que pensar, né? Depois aqui, fazer balas e caramelos utilizando microscopia. E tem na França tem uma bala que se chama Bêtise de Cambrai. Bêtise é besteira. Os caras erraram a formulação e fizeram uma bala boa. Então, a própria bala chamou besteira do Cambrai, né? Porque ele fez uma rateada lá e fez uma bala que no fim ficou gostosa, né? Ficou azedinha, sei lá o quê. Né? Então, também dá para entrar na culinária, dá para entrar nessa questão dos doces, dos salgados, né? Dá para entrar nisso também. O design também é isso, né? Design, ele vai para todas as áreas, ele vai para a parte gastronômica, ele vai para a parte visual, ele vai para design território. Então, não tenham medo de ir, sabe? É isso que eu digo, assim. Muita gente vai dizer para vocês, isso não é design. Cara, isso eu ouço a vida inteira. Há 40 anos eu ouço isso aí. Isso não é design. Que eu estou continuando fazendo minhas coisas. Entendeu? Porque senão fica muito complicado. É óbvio que tem coisas que vão se aproximar do design, outras que vão ficar mais para o lado da engenharia, outras que vão ficar mais para o lado da fabricação, outras que vão ficar mais para o lado das artes. Mas, cara, o importante é fazer coisas legais. Né? E, claro, ninguém está tomando a área de ninguém. Né? É só trabalhar junto. Tá? Bom, e aí tem N coisas que a gente pode fazer aqui, gravação eletroquímica. Bom, eu botei algumas coisas aqui, que são ideias, mas, bom, o que é mais importante é você saber que essas coisas se cruzando, geralmente fica legal. Tá? É juntar arte com matemática, com música. Música é super legal. Uma vez eu peguei um trecho de uma música e a gente deu pesos para as notas e fez um dado. Então, a gente fez um dado de um chorinho, dado de um alegro. Né? E aí, claro, dá diferenças, né? Porque quando tem o alegro, né, uma coisa, o pianíssimo, então tu pode fazer um dado com partes da música. Então, música e dado, né, para jogar um jogo. Tu joga o dado lá, cara, que parte da música, toca uma música lá e tenta imaginar qual é o dado que vai ser correspondente àquela música. Porque tu vai criar vales e cristas de acordo com o andamento da música. Então, isso aí também é jogos, é design, é invenção, é arte, é tudo junto. Né? Bom, já estou chegando no final aí. Então, ali é o segredo. Né? Vocês viram que tem 4 bolinhas, né? Ó, a azul lá, que é materiais, tá? A verde, que é design, ali, né, a roxa, que é processo de fabricação, e a amarela, que é STEM. Tu tem que unir essas coisas. Ora, materiais vai estar mais para frente, ora, o design vai estar mais aqui, ora, o STEM vai estar... Essas bolas, elas são giráveis, né? Elas giram assim. Mas, sendo isso aí, tá? De alguma maneira, a gente vai se encaixar ali nos materiais, design, arte, tecnologia, engenharia, cenografia, moda. Alguma coisa a gente vai achar para encaixar essas coisas. Isso que é a sacada, é usar isso de uma maneira conjunta, e não, o cara é da engenharia de materiais, eu sou do design. O cara é fisioterapeuta, eu sou da música. Cara, né, essas coisas têm que cada vez mais ligar. Antigamente a gente tinha o PhD, né, que era o doutor em filosofia, philosophy doctor. O cara era PhD em música, ele era o filósofo da música. O que é o filósofo? É o buscador do conhecimento. Né? Então, o cara buscava conhecimento na música. A gente acabou parando o PhD, né? E aí, aí foi cada um para um lado. Não dá. Tem que voltar tudo, fazer as coisas junto. Tá? Esses são alguns artigos para quem quiser dar uma sequência. Tá? Esses artigos ali têm a ver com reflexões sobre o que eu falei de STEM, de materiais e tal. Como é que acha isso aí? Bom, a URGS tem o SABI, Sistema de Automação de Bibliotecas. Se vocês botarem SABI, S-A-B-I, URGS, vai vir um campinho lá, assim, para botar o nome. Se vocês botarem Wilson Kindlen Jr., esses artigos estão disponíveis para baixar.
E tem outros, mas assim, não precisa ser esses, entendeu? Mas assim, tem que ir um pouco atrás. Ali, esses 4, se alguém quiser, né, começar a ler alguma coisa, né, esse aqui é um bem interessante. Esse Reflexões sobre o ensino do binômio design e engenharia. Esse artigo, o pessoal de São Paulo, não vou falar de onde é que é para não armar inimigo, o pessoal me convidou para escrever sobre as minhas experiências do ensino design e engenharia. Era uma edição que ia sair, não sei o que e tal. Pai, eu fiquei super contente. Escrevi 20 páginas sobre reflexões sobre isso. Aí o pessoal não aceitou o artigo. Porque disseram que não era científico. Né? Não tinha metodologia, método. Cara, era as minhas coisas que eu botei. Aí eu disse, vou mandar para a revista do meu programa, né? Eles vão aceitar. Não aceitaram também. Aí eu, mas por quê? Não é científico. Cara, mas como é que... Eu disse, onde é que eu vou botar as reflexões? Aí eu tive uma ideia. Cara, vamos criar na revista Design e Tecnologia um campinho ali, artigos, não artigos, assim, reflexões, que não são científicos. Aí eles aceitaram. Então, de vez em quando, eles aceitam um artigo lá, mas ele não vai na lista de artigos. Ele vai escamoteado lá num canto, assim, que são reflexões. Né? Ok, aí eu aceitei, reduzi para 4 páginas, 5 páginas, porque também era a exigência lá da revista. E, cara, eu quero só botar minhas ideias ali, assim, do que é, assim, como é que a gente pode trabalhar essas coisas em conjunto. Né? Então, assim, tem de tudo, né, pessoal? Acontece de tudo. O que a gente mais recebe é negativa de artigo, porque, mas vocês imaginam, a gente está trabalhando com um médico, manda para uma revista de medicina, diz que não é medicina aquilo. Aí tu manda para o design, diz que é medicina. Aí tu manda para biomateriais, não é materiais. Tem um aluno meu que a gente mandou para 7 revistas para poder defender o... E é um trabalho que eu acho muito legal. A gente digitalizou a Pedra Grande, lá no Rio Grande do Sul, que são monumentos petroglyphs, que tem de 3.000 anos e 1.500 anos. Fizemos réplicas, né, e usinamos os arenitos. Os mecânicos disseram que a gente não usou a velocidade de avanço adequada, não sei o quê. Eu disse, cara, os caras nunca botaram um arenito lá no torno e vem encher o saco da gente aqui, pô. Né? Então, bom, moral da história, uma revista lá, não sei de onde, uma chinfrinzinha lá, aceitou o trabalho, publicamos lá e deu. Bom, pelo menos o cara defendeu, né, o doutorado. Então, assim, esse aqui é legal, que eu publiquei no Design e Materiais 2021, né, que eu usei aquele texto do Freud, o Das Humlich, que é o estranho familiar. Aqui eu dei uma viajada, tá? Aqui, realmente, eu, o Felipe e o Félix. Eu convidei alguns para eu não ficar sozinho nessa história da viagem. Então, mas, assim, ele é um artigo que eu particularmente acho legal. Esse aqui foi lá em Portugal, recentemente, também sobre STEM. Esse aqui eu acho que é interessante, a importância do STEM, né, dentro dos desafios da formação superior em design, com esse caráter multidimensional da CAPES, que a CAPES agora está exigindo, né, e está incentivando isso. Então, aqui eu falo um pouco sobre essa coisa aqui. Bom, e a última, a penúltima, tem só o obrigado depois. Essa aí, ó, essa bola ali, por que está em branco? É para cada um preencher. Cada história vai botar as suas partes aqui. Isso aqui era o currículo da Bauhaus, para vocês terem ideia. A Bauhaus, se vocês olharem os currículos da Bauhaus, esse aqui era o primeiro meio ano da Bauhaus, depois aqui vinha laboratório de materiais, laboratório, a forma, a cor, depois vinha aqui, e aqui vinha vidro, borracha, não sei o quê, e tal, e aqui no meio era o TCC. Então eu peguei a estrutura do currículo da Bauhaus, botei ali tecnologia, engenharia, arte, matemática, ciência, deixei em branco. Para cada um fazer um pouco ali, ver como é que poderia botar, né, para sair um TCC legal aqui no meio, assim, sabe? Tipo assim, como é que eu posso instruir para que saia um trabalho de conclusão bacana. Tá? E, obrigado, então, era isso que eu tinha para passar para vocês.